Queridos e queridas, bem-vindos ao meu canal, eu sou o Dr. LR. Hoje eu tô cheio de inspiração, comecei a gravar mais vídeos depois de um tempo imenso que eu não gravava nada. E hoje eu vou falar de um tema que é parecido com o tema do vídeo anterior, não anterior o último que eu postei, mas um dos vídeos recentes que eu falei sobre água no pulmão, tá? Eu usei um termo bem comum que o povão conhece para falar realmente o que é a doença e como fazer base do tratamento. Hoje eu vou falar então de outro tema muito comum, que grande parte da população já ouviu falar uma vez ou outra, tem algum parente com esse problema de saúde e também está relacionado com aquele problema de água do pulmão que eu falei no vídeo anterior. Dá uma olhada aqui em algum lugar, o vídeo passado. Hoje eu vou falar sobre coração inchado. O que significa esse termo? O que está acontecendo afinal de contas e como que é o prognóstico desses pacientes, como que é a sobrevida destes pacientes, que tipo de remédio, que tipo de medidas tem que tomar no dia a dia. E eu espero que você se inscreva no canal, que você goste do vídeo, são botões de graça aí que você aperta e já me ajuda muito. Fique depois da vinheta. Gente, coração inchado, eu vou tentar falar uma coisa bem abrangente, que faça um resumo de tudo, tá? Porque se você levar esse tema para um cardiologista, ele tem muito detalhe, muita coisa a ser destrinchada, a ser explicada. Mas basicamente, um coração inchado é um coração que ele é maior de tamanho, ele está dilatado, suas fibras musculares estão dilatadas, estão aumentadas e, consequentemente, ele não tem força para jogar o sangue para frente. Ele não consegue bombear o sangue para frente, para o corpo. Ele tenta bater, mas não consegue, porque ele está tão dilatado e fraco que esse sangue, pouquinho dele vai para frente, mas grande parte volta para trás. E quem está atrás é o pulmão, são os membros, o abdômen. Então, só por isso você já consegue ver todos os sintomas clínicos de um paciente sabendo desse detalhe, tá? A insuficiência cardíaca congestiva, que esse é o nome real mesmo, o nome científico de coração inchado, ele acontece principalmente por dois motivos. Um paciente que já infartou alguma vez no passado, ou seja, teve uma área do coração que ficou doente, morreu e ele não tem mais força naquele coração, ou o paciente que tem pressão alta há muito tempo, aquele paciente que às vezes tem uma pressão que não trata, controla de qualquer jeito, não toma seus remédios, não faz atividade física, não tem o tratamento em cima daquilo e ela fica alta tanto tempo, por longos períodos de tempo, que o músculo do coração ele começa a tentar compensar, ele começa a ficar mais grosso, ele começa a ficar mais machucado, né? Ele começa a hipertrofiar e essa hipertrofia faz com que o coração ele fique mais dilatado e mais fraco. Existem outras causas de insuficiência cardíaca, tá? Várias outras doenças específicas também, mas eu vou falar dessas duas mais comuns, que 90% dos pacientes que você atende com esse problema no consultório, quando você pergunta, ele fala que ele já infartou antes ou que ele toma remédio para pressão e não toma ali bonitinho, controlando certinho, tá? Então, seguindo essa mesma ideia que eu falei para vocês, que o coração ele precisa ter força para jogar o sangue para frente, quando ele não tem essa força, quando ele está dilatado, ele está fraco, ele joga o sangue para trás. O sangue que está vindo e entrando no coração não consegue sair. Então ele fica ali cheio, começa a aumentar toda a pressão atrás, começa a inchar tudo que está atrás. Primeiro órgão que está atrás que você precisa saber é o pulmão. E eu já falei nos vídeos anteriores, a insuficiência cardíaca congestiva, o coração inchado, aquele coração que não está tendo força para bater, esse sangue volta para o pulmão e ele começa a deixar o pulmão mais inchado. E aí você pode ter um quadro de edema agudo de pulmão, que é o líquido dentro do alvéolo, que isso aqui é um terror, a pessoa parece que ela está se afogando, ou os derrames pleurais, que são os líquidos nas bases dos pulmões, né? Entre as membranas que revestem os pulmões. E ali geralmente não dá tanto sintoma, a não ser que esteja um derrame muito grande. Checa aquele vídeo que eu falei sobre água no pulmão para você entender mais ou menos como é que funciona, a base de cada um, o tratamento de cada um e saber qual que é mais perigoso que o outro, tá? Então, um dos sintomas clássicos que você tem nesses pacientes, um paciente que está desenvolvendo realmente
uma crise de insuficiência cardíaca, ele fala: doutor, faz 1 a 2 semanas que à noite, quando eu deito na cama, eu começo a ter falta de ar, eu acordo com falta de ar, e aí eu preciso colocar 1 travesseiro, 2 travesseiros, 3 travesseiros, ficar com a cabeceira mais elevada, dormir um pouquinho mais sentado. Isso para o paciente é um horror, ninguém gosta de dormir sentado, é horrível essa posição, mas quando você está deitado reto, você não tem a gravidade, o sangue está no mesmo nível de pressão. Então, se você tem sobrecarga de volume no corpo, quer dizer, você tem áreas do corpo que elas estão com maior volume, mais inchadas, é muito fácil dessa pressão se transmitir para os outros locais. Então, quando você deita, todo aquele líquido ele esparrama pelo pulmão. Então, piora a tua falta de ar. Agora, quando você levanta, que você vai colocando o travesseiro, esse líquido ele escorre para baixo e as partes mais de cima do pulmão elas ficam mais sequinhas. Então, o paciente tem aquela sensação de que ele está respirando melhor. Outra coisa que você começa a ver, logo na entrada do paciente no consultório, vendo ele rapidamente, é aquela coisa de volume que eu falei para vocês. Quando o paciente ele não tem força para o coração estar batendo todos os dias, minuto a minuto, aquele sangue que ele recebe jogar para frente, começa a vir tudo para trás. E você, naturalmente, paciente, está no teu dia a dia, comendo as tuas coisas, comendo sal, tempero, bebendo água, a gente bebe água todos os dias, refrigerante. Então esse sangue que o coração não está conseguindo bombear, um dos locais que ele não consegue mandar esse sangue são os seus rins. E o rim, consequentemente, ele perde um pouco da tua função, ele não trabalha direito, ele não consegue filtrar direito e a pessoa ela não consegue urinar tudo que ela precisa urinar. Então o corpo dela fica inchado, ela fica com sobrecarga de volume. Tanto que base do tratamento dos pacientes, sem falar de remédio, é a gente controlar o quanto de sal que esse paciente vai comer na dieta, tá? Então geralmente 1 colherzinha de sopa no dia é o indicado, não passa disso. Por quê? Porque o sal, quanto mais você come sal, mais ele puxa a água, certo? E outra coisa é controlar o quanto você bebe também. A gente sempre fala que o paciente ali com insuficiência cardíaca, ele pode tomar no máximo ali 1 litro de água no dia, 800 ml de água no dia. Então, quanto mais grave essa volemia, essa sobrecarga, mais restrição hídrica você pede para o paciente fazer. Porque senão não adianta o remédio, só o remédio. Você precisa controlar todos os modos que o paciente tem no corpo de fazer com que o volume dele, o líquido corporal dele aumente. Você tem que secar esse paciente. Então, outra coisa que é comum de você ver, as pernas ficam inchadas. É aquele inchaço que você toca na pele e o teu dedo afunda, né? Ele fica a marquinha do teu dedo ali, e geralmente em posições dependentes da gravidade. Então, tornozelo, pés, partes de baixo da canela, né? Mas quando o negócio está grave e muito evoluído, você pode pegar também a coxa, subir até a barriga, certo? Então é mais um sinal de sobrecarga de volume. Geralmente esses pacientes, como eles têm o corpo inchado, as alças de intestino também ficam inchadas. Significa que o alimento que cai ali para ser absorvido, o nutriente que cai ali para ser digerido, não consegue ter essa digestão, ele não consegue entrar para o corpo. Porque a alça, a parte por onde você absorve esses nutrientes, ela está inchada, ela está danificada. Então os pacientes, às vezes, eles têm sintomas também intestinais, pode perder o apetite, porque o intestino ele fala que ele está inchado, ele manda sinal para o corpo para não ter apetite, para a pessoa não sentir fome, pode dar náuseas, pode também ter sintomas de diarreia, né? Tudo pela base que eu falei de ter uma sobrecarga de volume no corpo que o coração não está conseguindo dar conta de mandar para as outras partes, certo? Outra parte também que acaba inchando, que acaba congestionando, é a parte do fígado. O fígado tem alguns vasos que já conectam direto com o coração, com as câmaras direitas do coração. Então, se um coração ele já está ali realmente querendo falhar, um coração já que está tendo problemas mesmo na contratilidade, na força de batimento, o fígado é um dos principais órgãos a sofrerem em retrocesso, né? Quem está atrás, porque é justamente o órgão, um dos órgãos que está logo atrás. O pulmão é um deles, o fígado é outro. Então, esses pacientes eles têm aumento do tamanho do fígado, é um fígado doloroso, é um fígado inchado. Você toca nessa parte de baixo da costela direita do paciente, que é onde fica o fígado, e é uma coisa dolorosa. Você aperta o paciente e já dá um pulinho ali, porque é uma coisa que está
ocupando muito espaço, ela está aí demasiada. Então perceba que o coração, quando ele não tem essa força de contratilidade suficiente, você vê que causa todos esses achados no corpo. E tem mais coisas, tá? Porque aquilo que eu falei, existem até guidelines, estudos só sobre insuficiência cardíaca. É um tema grande, é um tema complexo. E geralmente são pacientes que quando vão passar ali depois num cuidado em consulta marcada, no ambulatório, no posto de saúde, são aqueles pacientes que tomam muitos remédios. É uma caixinha de remédio que o paciente tem, toma os seus 6, 7, 10 comprimidos por dia. Quer dizer, a qualidade de vida da pessoa ela fica muito ruim. Por isso, só por esse fato, a gente já sabe que quem tem uma crise de insuficiência cardíaca congestiva aguda, que vai parar no hospital, são pessoas, infelizmente, que não vivem muito. São pessoas que o prazo de sobrevida, quantos anos ainda ela tem pela frente, é pouco comparado com a população normal. São pessoas que vivem aí mais 5 anos, mais 6 anos, mais 7 anos, quer dizer, não vive muito. Então você pega um paciente aí de 50 anos, você fez o exame de ecocardiograma, que é o exame do ultrassom do coração, inclusive tem uma paciente esperando para fazer o exame, eu peço até desculpa para você se você está me ouvindo, eu vou terminar o vídeo aqui e já vou fazer o teu exame. Mas você vê, o paciente realmente tem uma alteração no exame, o coração está com uma fração baixa de ejeção, que é uma das coisas que a gente quantifica. Você vê que aquele paciente, mesmo jovem, mesmo de 45, 50 anos, essa pessoa não vive muito. Essa pessoa ela tem anos de vida perdidos, porque não é uma doença simples, é uma alteração estrutural que exige muitos remédios e muitos tratamentos para que você consiga voltar com o equilíbrio do corpo. Então é uma condição que muitas pessoas já tiveram algum amigo ou familiar que foi para o hospital e aí o médico falou, o coraçãozinho dele tá mais fraco, tá inchado, tem água no pulmão. Então assim, isso resolve rápido no hospital, determinadas medidas que a gente tem muito invasivas, compensa logo o paciente. Mas é um paciente que ele vai sair dali e já com problema para a vida, uma coisa que ele vai precisar cuidar bem disso aí, tomar os seus remedinhos bons, que existem remédios bons hoje em dia, controlar a parte da bebida, controlar o sal, fazer atividade física, ganhar reabilitação, porque se você não fizer nada, se você achar que só foi aquela internação lá, tomou o remédio e acabou, tá melhorado, não é desse jeito. O negócio volta a piorar e vem mais forte. É um cuidado para a vida. Então, como linhas gerais dos medicamentos, eu não vou ficar aprofundando muito, a linha geral do tratamento medicamentoso é dar remédio diurético, que faz o paciente urinar mais, dar remédio que tire a pressão de dentro dos vasos, então são remédios que também usam para pressão arterial, né, para pessoa que tem hipertensão, e remédio que faz o coração bater mais relaxado. E aí isso parece uma coisa estranha, né? O coração já está fraco, você vai relaxar ele mais ainda? É porque o problema é na fisiologia do corpo humano, é a nossa adaptação. Quando o coração está fraco, o nosso corpo tenta fazer ele bater mais rápido, então a frequência cardíaca ela aumenta. Então é um coração que ele está batendo mais vezes por minuto, só que ele está com uma batida ineficiente, uma batida fraca. Quando você dá um remédio que relaxa o coração, que você diminui o tempo que ele demora para bater, o coração ele não tem esse instinto de querer bater e querer mandar esse sangue que está lá dentro. Na batida relaxada ele manda. Essa contração aqui ela é melhor que a contração anterior que eu falei para vocês. A anterior, o coração está tentando bater ali agitado, acelerado, só que ele não consegue. Então, base do tratamento é você dar um remédio que vai mexer na frequência do coração para que ele bata mais devagar, só que mais coordenado, mais forte e mais eficiente. Tá? E aí, paciente que está realmente num pronto-socorro, que às vezes já está num nível crítico, o paciente está muito inchado, já está com a consciência rebaixada, está entubado, às vezes a gente precisa colocar remédio na veia, droga vasoativa na veia em bomba de infusão, que são remédios que fazem com que os vasos relaxem e o coração, agora não para relaxar, mas para fazer o coração bater com mais força. Quer dizer, isso aí já é remédio de hospital e de terapia intensiva. Tá bom? Eu espero que você tenha entendido a base do que é um coração inchado, desse termo que a gente chama de insuficiência cardíaca congestiva. A maior parte das vezes dá para controlar com medidas de vida, de estilo de vida, remédios e controle hídrico do que você bebe, do que você come, tá? Raros são os casos que precisam de outras intervenções, tá?
como marca-passos específicos, terapia de ressincronização ou até o transplante cardíaco, que é realmente muito difícil chegar nesse ponto. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Dá uma olhada naquele vídeo que eu falo sobre água no pulmão, que aí você vai conseguir juntar mais informação com esse vídeo de hoje. Fiquem com Deus. Forte abraço e tchau!